Olá, futuro residente! É com você que eu quero falar agora. Meu nome é Mariana Pegoraro, eu faço parte aqui do time de pediatria do Estratégia Med e o meu papo aqui é com você, futuro residente que está buscando a sua vaga na tão sonhada residência. Sobre o que eu vou falar agora aqui com você, sobre a prova prática de residência médica. O que geralmente acontece, o que você pode esperar dessa prova, o que é mito, o que é realidade, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre essa prova tão esperada, sobre essa segunda fase aí da instituição dos seus sonhos. Você está preparado? Então vem comigo pelos próximos minutinhos que a gente vai falar sobre prova prática da residência médica. Bora lá! Como que vai ser a nossa conversa aqui, estrategista deixando em tela cheia para você. Como é a prova prática da residência? Em primeiro lugar, nós vamos começar falando sobre o que você vai encontrar logo que você chega lá na sua prova prática. Depois nós passaremos por um módulo de olho na tarefa, né? O que esperar ali daquele card com instruções ao candidato. Depois nós falaremos um pouquinho sobre o relógio, os cuidados que você deve ter com o tempo. Passaremos por uma parte toda especial em que falaremos de mitos e verdades da prova prática. Por fim, nós chegaremos a uma parte falando do sinal do pano, o examinador, a prancheta, o que esperar. E por fim, nós encerraremos falando do famoso checklist, que na verdade é aí o que vai determinar a sua pontuação final na prova prática. Você está pronto? Então vamos lá, vamos começar com o nosso primeiro tema aqui dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo de hoje, que é o que você vai encontrar na prova prática. Bora lá! Vou começar aqui falando para você por que existe prova prática na residência médica. Qual é o objetivo dela? Deixando aqui em tela cheia. A prova prática, ela serve para que você consiga demonstrar uma habilidade que seria difícil de ser demonstrada em uma prova teórica, seja escrita ou de múltipla escolha. Mas uma coisa você tem que ter em mente, é demonstrar uma habilidade, não necessariamente um procedimento. Então aqui vem a primeira dica aqui no nosso bate-papo. Prova prática não é sinônimo de procedimento, estrategista. Muito pelo contrário, muitas vezes você vai encontrar uma prova em que o enfoque não é procedimento, e sim o enfoque é aqui, ó, em atendimentos, que são muito comuns em prova prática. E aí, você já sabia disso? Ou foi uma novidade aqui que eu te contei? Vamos continuar aqui sobre esse bate-papo sobre prova prática, que eu ainda vou te falar aqui sobre muitas coisas interessantes que você pode esperar aí no seu grande dia de prova prática. Como que é composta a prova prática? Vai depender muito da instituição para a qual você vai prestar, futuro residente, mas geralmente as questões envolvem aí as 5 grandes áreas aí da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia obstetrícia, preventiva e pediatria. Em média, 5 estações, uma de cada área, né? Podemos ter ali alguma variabilidade em relação à instituição, e o tempo por estação varia de 5 a 10 minutos. Você também tem que ficar ligado, né, sobre as instruções da prova do local onde você vai prestar. Muito bem. Vamos começar aqui falando daquele momento de frio na barriga em que você coloca a mão na maçaneta, você abre e você adentra uma estação. O coração tá ali a mil, aquela taquicardia, aquela palpitação, mas aqui eu vou te dar um spoiler do que deve se passar pela sua cabeça num primeiro momento. Vamos lá. Primeiro, abriu a porta, adentrou uma estação prática, identifique o ambiente em que você está. Faça aquele scanner do ambiente em que você está e veja, você está no ambulatório? Será que você está na emergência, no PS, na pediatria, aqui puxando um pouquinho para o meu lado? Será que você está na sala de parto? E em segundo lugar, identifique se na sua sala, na sua estação prática, existe apenas o examinador ou se existe um ator ou uma atriz para interagir junto com você.
Esses são aspectos fundamentais de logo na sua entrada na estação você identificar, porque isso vai fazer toda a diferença no seu comportamento durante a estação prática. Combinado? Vamos falar um pouco mais sobre isso adiante. Vamos lá agora falando no de olho na tarefa, né? Depois de ter identificado em que ambiente que você está, que já te dá aquele spoiler de que tipo de estação que você vai ter pela frente. E se tem um ator ou atriz, e aqui já deixando bem claro para você que se tem um ator ou uma atriz na sua estação prática, é porque uma das habilidades que o examinador quer avaliar em você e que ele não consegue avaliar numa prova teórica é a habilidade de comunicação. Então, se tem um ator ou uma atriz, esteja preparado, estrategista, para ser avaliado do ponto de vista de comunicação. Isso é crucial que você tenha em mente, tá? Além desses dois aspectos, eu te convido aqui a prestar atenção em mais um item logo de cara. Preste atenção nos comandos de prova. No momento que a gente entra numa estação prática, às vezes a gente está nervoso, lê aquele enunciado de forma rápida e deixa passar pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença na sua nota. Que detalhes são esses? Repara aqui comigo. Comando de prova. Se tiver escrito realize o atendimento, o seu examinador quer que você faça anamnese, exame físico, tenha uma hipótese diagnóstica, pense em exames complementares e trace uma conduta com orientação. Diferente se ele pedir na tarefa para você apenas complementar a anamnese. Da mesma forma que realizar o atendimento, realizar a consulta também, gente, abrange anamnese, abrange exame físico, diferente de outra pergunta do tipo complemente o exame físico, que é mais focado justamente para o exame físico. Professora Mariana, isso é muito óbvio. Por que você está falando para a gente isso? Acredite em mim, estrategista, isso não é tão óbvio assim. No momento lá do nervosismo, da estação prática, pode ser que essas palavrinhas passem desapercebidas. E você já imaginou se na sua tarefa estivesse escrito realize o atendimento e você só fizer a anamnese? Se você não pedir o exame físico desse paciente, você está deixando ali de ganhar pontos preciosos no seu checklist. Por isso e da mesma forma, né, se a sua tarefa disser apenas complemente a anamnese, se você pedir coisas a mais, pode ser que você esteja perdendo um tempo precioso. E a gente já falou, ó, que prova prática é uma prova que você também tem que ficar de olho no relógio. Então, vamos lá. Reforçando para você, se na sua prova tiver realize o atendimento ou realize a consulta, lembre-se que automaticamente o seu examinador está pedindo para que você realize anamnese e exame físico. Tudo bem? Essa é a nossa dica aqui no De Olho na Tarefa. Agora eu vou falar para você, ó, de olho no relógio, tá? Pode também parecer óbvio, mas no momento em que a gente está lá realizando a estação, com toda a adrenalina daquele momento ali envolvida, né, a gente pode se esquecer do relógio e perder aí a chance de falar, né, falar mais coisas relevantes aí para o preenchimento do nosso checklist. O que o de olho no relógio traz para você hoje aqui? Se liga aqui comigo. Você vai ter um tempo determinado, né? E provavelmente mais de uma tarefa para realizar. O que eu quero dizer com isso? Se a sua estação na prova prática ela tem de 5 a 10 minutos, esteja preparado para que esse tempo tenha que ser dividido em 2, 3 tarefas. Dificilmente uma estação vai ter uma tarefa só. E muito provavelmente a tarefa 2 depende ali da realização da tarefa 1. E mais uma coisa, você provavelmente não vai conseguir voltar para a tarefa anterior quando você der ela por concluída. Então, a minha dica aqui, a dica do Estratégia Med é administre o seu tempo para que você não deixe nenhuma tarefa de lado. É importante você concluir a tarefa 1 para ir para 2, porque provavelmente você não vai conseguir voltar para trás, mas também é importante você ter em mente que se
a tarefa 1 está muito difícil, você não está conseguindo realizá-la, também é importante você tentar passar para frente, porque você conseguirá completar aí outros detalhes do seu checklist. Agora é aquele momento que a gente fala, né? Não trave se você não souber num primeiro momento do que se trata aquela estação. Tem como você garantir pontos preciosos no seu checklist mesmo sem você ter o domínio daquela estação, e a gente vai falar sobre isso na sequência. Que é justamente agora que eu cheguei num ponto aqui crucial, que é aí, ó, super importante para você que vai prestar a prova prática. Mitos e verdades de prova prática. O que é realidade, o que é fake news. A gente vai começar a ver a partir de agora. Vamos começar com as fake news, que muitas vezes aí passa pela sua cabeça e tira ali o seu sono. Mas eu quero te falar aqui que muitas desses receios, na verdade, são fake news. Vamos lá, então. Primeiro fake news, a prova prática tem muito procedimento. Cuidado, já falei para você lá no iniciozinho desse vídeo, né? Que muitas vezes o que você vai ser cobrado para realizar não é um procedimento e sim um atendimento. Muitas vezes o examinador não vai querer saber, né? Não vai querer ver você fazendo o procedimento em si, mas vai querer que você diga, que você verbalize o passo a passo, tá? Então, cuidado, muitas vezes a sua prova prática não vai requisitar ali que você faça um procedimento necessariamente. Segunda fake news, se eu nunca realizei o procedimento na vida real, eu não poderei acertá-lo na prova. Esse é um medo de muito futuro residente por aí. Isso não é real. Como eu acabei de te falar, a minoria das estações vão cobrar que você realize o procedimento em si. A maioria delas vai pedir para que você descreva o passo a passo. E por que isso, professora Mariana? Veja bem, a gente, na verdade, tem que pensar como funciona a banca. Ela está organizando uma prova para milhares de candidatos, muitas vezes, né? E a estrutura que você vai encontrar lá não é uma estrutura tão complexa, porque estruturas complexas requerem aí muito custo, muito recurso financeiro envolvido, né? Então, geralmente o que a gente encontra no ambiente de prova prática são estruturas simples e que não têm assim um custo tão grande de preparação. E procedimentos, né? Pensando que se você fizesse um procedimento complexo, muito provavelmente aquilo iria sujar a estação de prova prática, ou mesmo seria necessário descartar N equipamentos. Isso é cada vez menos realizado em provas práticas. Então vamos lá para a nossa terceira fake news. Se eu não sei do que se trata a estação, não tem como eu garantir algum ponto. Fake news novamente. Eu já te falei aqui agora há pouco que existem checklists básicos e nós falaremos sobre eles. Certos checklists que, se você dominar no momento em que você abriu a porta da sala da sua estação prática e você identificou o ambiente que você está e você identificou se você está com um ator ou uma atriz, alguns checklists básicos com certeza vão constar lá e eu vou te mostrar ainda nesse vídeo, tá? Então também é outra fake news. E por fim, vou encontrar uma mega estrutura lá na prova prática. Eu também já te expliquei. Mega estrutura é exceção. Na maior parte das vezes você vai encontrar uma estrutura muito simples, composta de um examinador, eventualmente um ator, uma atriz, cards de orientações e figuras, ok? Eventualmente, se algum procedimento for cobrado para você realizar, também vai ser em manequins extremamente simples, justamente pela questão custo, né? E o aspecto financeiro aqui que eu já falei para vocês agora há pouco. Muito bem, chegamos aqui no nosso quadrinho agora de expectativa e realidade, que eu vou passar aqui ponto por ponto com você. Vamos lá, deixando em tela cheia. Primeiro aspecto, o mais temido, né, geralmente do futuro residente, que é o procedimento. A expectativa, o medo, eu vou precisar realizar muitos procedimentos, né? E aquilo que a gente já falou, procedimentos, na real, são
poucos, o principal é saber o passo a passo. E aqui eu volto com você, estrategista. Se você estiver numa estação de ginecologia e a estação quiser testar as suas habilidades sobre DIU, por exemplo, ela não vai pedir muito provavelmente para que você faça, né, a colocação do DIU, mas que sim, você descreva o passo a passo da técnica. O mesmo ocorre, por exemplo, para uma curetagem uterina, num caso de aborto, na estação lá de obstetrícia. O mesmo pode acontecer na passagem de um catéter central lá na estação da clínica ou da cirurgia, né? Então, a probabilidade de te pedirem o passo a passo do procedimento é muito maior do que te cobrarem o procedimento propriamente dito, hands-on, a realização do procedimento, ok? E você sim, né? Coloquei até aqui para você. Você pode sim saber o passo a passo do procedimento sem nunca ter realizado, né? Então, tem muito interno que nunca realizou, né? Nunca presenciou ali uma curetagem uterina, mas tem como ele saber o passo a passo desse procedimento e tem como ele ganhar pontos preciosos aí no checklist. Esse é o ponto crucial da importância de você estudar para a prova prática, estudar aí as coisas certas. Estrutura, né? Aquilo que a gente já comentou, a estação terá muitos recursos, equipamentos e manequins. Não, a maioria das estações vão ter poucos itens, né? Cards, filipetas e figuras, aí sim são extremamente comuns, né? São simples de serem aí confeccionados e têm um baixo custo, né? Então, são eles que vão ter aí o protagonismo nas provas práticas. Bora lá, mais um detalhe, comunicação, e aqui eu coloco vários asteriscos para você, futuro residente. Tem muito aluno que pensa da seguinte forma, lá na hora eu me viro, fazer anamnese é tranquilo, eu sei me comunicar. Mas atenção, a pontuação em habilidade de comunicação, ela pode estar presente em vários itens do checklist, né? E estações contendo atores são muito comuns. Existem provas que dão uma pontuação até maior para as habilidades de comunicação do que para as habilidades técnicas. Então, você precisa sim treinar esse aspecto, faz parte aqui do treino para a prova prática. Vamos lá, vamos agora para o checklist básico, que é aqui um dos pontos, né, que merece estrelinha também nesse meu bate-papo aqui com você, né? É você tomar aqui conhecimento do que pode acontecer, né? A expectativa, né, do aluno, do futuro residente, se eu não fizer ideia do diagnóstico, eu não poderei ganhar nenhum ponto. Fake news. A realidade da prova, existem checklists básicos que podem te garantir pontuação, mesmo que você não saiba o diagnóstico, por exemplo, daquela estação prática que você está realizando. E eu vou te dar exemplo aqui de quais são esses checklists básicos que estão presentes aí na imensa maioria dos checklists que estão lá na mão do examinador e que você preenchendo ali esses checklists básicos, você vai conquistando meio pontinho aqui, um pontinho ali, 0,25 ali. E isso na somatória faz toda a diferença para a sua aprovação na residência dos sonhos. E agora vamos falar do relógio. Já te dei um spoiler também, né? Muitas vezes o aluno, né, o candidato, tá lá falando o seguinte, lá eu me viro com o relógio. Atenção, você tem um tempo pré-determinado para realizar muito provavelmente mais do que uma tarefa, né? Saber gerenciar o tempo estrategista também é questão de treino. Por isso que saber treinar, e aqui você, nesse curso, vai ter um material para você conseguir reproduzir as estações em casa. É extremamente importante para você ter essa noção, tanto da habilidade de comunicação, como a gente falou agora há pouco, quanto do gerenciamento do tempo aí na sua estação prática. Muito bem, estamos chegando aqui agora a mais um tópico interessante, o sinal do pano, a prancheta e o examinador. O que eu quero falar com você sobre isso, estrategista? O examinador e a prancheta. Você vai encontrar na sua estação prática uma pessoa que você vai entrar e essa pessoa provavelmente vai ficar ou muda ou vai falar pouquíssimas coisas, vai estar muito provavelmente com uma cara séria
e segurando uma prancheta, certo? Vamos lá. Além do ator e da atriz, né, que a gente já falou, pode estar presente na sua estação, acostume-se com a ideia de ter um examinador com a prancheta. Isso também é óbvio, professora Mariana, mais ou menos, né? Lembre-se que naquele momento em que você vai entrar na sala, vai ter uma pessoa lá com uma prancheta, olhando para você com uma cara séria e escrevendo. Não se sinta inibido com essa presença, né? Porque você tem ali todas as atividades para realizar naquele determinado tempo. Tudo bem? Ele vai falar pouco, vai falar quase nada, vai observar as suas ações e vai preencher o checklist que está na mão dele. Qual é meu conselho aqui para você? Garanta que ele escutou o que você falou, né? Cuidado com o seu tom de voz, cuidado, né, para não falar muito baixo. Você precisa garantir que o examinador ele te ouviu e entendeu o que você falou. Isso também parece óbvio, mas é um detalhe que faz toda a diferença lá no momento que você está realizando a sua prova prática. E o pano. O que é o sinal do pano? Eu vou deixar aqui em tela cheia para você observar um detalhe aqui. Essa estação foi uma estação de clínica médica, né, da doutora Thaisa. Vocês repararam que tem aqui algo coberto por um pano branco? Pois bem, estrategista, esse é o sinal do pano. Lembra aquela escaneada geral na hora que você entra na sala, que eu te falei para você reconhecer em que ambiente você está? Se é um ambulatório, se é um pronto-socorro, se é uma sala de parto, se tem ator, se tem atriz. Aqui, por exemplo, parece que é um cenário ambulatorial, concordam? Vou deixar aqui em tela cheia. Ó, tô entrando nessa sala aqui. O que eu estou enxergando? Parece que é um cenário ambulatorial, né? Tem uma mesa aqui, certo? Tem uma paciente, ou seja, tem uma atriz nesse cenário, tem um examinador aqui que, tudo bem, doutora Thaisa está toda empática com a nossa paciente, mas na estação real a doutora Thaisa estaria com uma cara muito séria, segurando uma prancheta com uma caneta na mão. E aqui no fundo, como eu te mostrei, existe ali um manequim coberto por um pano branco. Preste atenção. Se existe ali algo numa maca coberto com um pano branco, muito provavelmente essa estação vai requerer que você demonstre alguma habilidade, que vá ter algum procedimento, e isso você já consegue identificar na sua entrada na sala, né? Vejam como essa entrada, esse contato inicial com a estrutura faz toda a diferença para o seu caminho para a realização da prova. E cards e filipetas, né? O que a gente pode encontrar aí? São cada vez mais comuns em prova, justamente porque não requerem aí um investimento financeiro grande por parte da instituição, né? E esteja preparado para dados de anamnese e exame serem entregues a você através de filipetas. Isso é muito comum, tá? O examinador, ele não vai ficar falando para vários candidatos a mesma coisa, senão ele sairia de lá sem voz. Então, muito provavelmente, aqueles dados que você pedir, sejam de anamnese, de exame físico, a não ser que você tenha um contato ali direto com o ator, a atriz, que vai ser o seu paciente, você vai receber na forma de cards e filipetas, tá? Então, esteja aí acostumado, né, esteja pronto para receber esse tipo de material durante a prova prática. Aqui eu ressalto, né, imagens também são muito comuns. A melhor forma aí de você mostrar uma lesão de pele, né, uma radiografia, eventualmente, é através aí de imagens impressas, que são extremamente comuns aí em estações práticas. E agora, eu vou finalizar falando dele, o rei, né? O rei aqui é o checklist. É esse cara aqui que vai fazer você passar na prova da residência, né? Na prova prática da residência. É esse aqui que merece todos os holofotes, todo o glamour do mundo, e é por isso que eu deixei ele aqui para o finalzinho, né? E também ressaltando aqui que uma das maneiras mais eficazes aí de você estudar para a sua prova prática é justamente prestando aqui atenção nesse cara. Então vamos lá. O que é o famoso checklist, né? O nosso cara aqui da prova prática. Então vamos lá. Ele é o gabarito da sua prova. É em conquistar pontos preciosos no checklist que você precisa focar. Esse aqui é o seu objetivo daqui até a sua prova prática. E checklists em prova de residência
Geralmente, eles não costumam ser muito longos, tá? Justamente porque tem aí muitas bancas que utilizam um tempo curto aí de 5 minutos para cada estação prática. Mas isso não quer dizer que não existam os famosos checklists básicos, que é nele que nós vamos focar a partir de agora. Então, vamos encerrar agora falando do checklist básico e da sistematização, né, da sua prova. Então, bora lá. Checklist básico, o que vem a ser isso, professora Mariana? Bora lá. Certos checklists são clássicos, tá? São clássicos em vários tipos de estação. Certos checklists se repetem, certo? E é isso que você vai treinar aqui com a gente, para que você consiga, ó, de maneira muito tranquila, garantir esses pontinhos aí na sua prova prática. Vou dar um exemplo para você de uma estação ambulatorial. Temos aqui novamente, né, a professora Thaisa sendo atriz numa estação de pediatria aqui do nosso curso Prova Prática, né? Você verá aqui essa estação agora conosco, né? Mas veja bem, alguns detalhes de uma estação aqui ambulatorial, que pode acontecer no quê? Na clínica médica, na pediatria, né? Da ginecologia obstetrícia, dadas as particularidades de toda a especialidade, que nós sabemos aí que existem particularidades de anamnese de cada área, né? Mas certas coisas aqui a gente pode encarar como comuns a todas as estações ambulatoriais, e é nisso que a gente vai focar aqui a partir de agora. Se tiver ator e atriz, como que você faz aí para garantir pontos preciosos no seu checklist? Tenha certeza, habilidades de comunicação estão sendo avaliados, tá? Cumprimente o ator ou atriz, apresente-se. Por exemplo, olá, boa tarde, eu sou a doutora Mariana, eu realizarei o seu atendimento. Use linguagem clara, isso vai estar no seu checklist, ok? Sistematize a anamnese de cada especialidade, certo? Por exemplo, se eu tenho uma anamnese de ginecologia, eu vou ter que perguntar sobre, né, ciclo menstrual, vou ter que perguntar a data da última menstruação, vou ter que perguntar ali sobre sintomas durante o ciclo menstrual, risco de infecção sexualmente transmissível. Se eu tiver numa estação de obstetrícia, eu vou ter que perguntar se o bebê está mexendo, se existe contração, se tem perda de líquido, sangramento, né? Se é uma estação de pediatria, minha área aqui, o que você nunca vai deixar de pedir? Carteira de vacinação, vai ter que perguntar de desenvolvimento, né, suplementação de ferro, vitamina D, né? Então, assim, a gente tem certas peculiaridades aí de cada, né, grande área da medicina. Eu não vou focar nisso aqui, mas nos outros pontos aqui que são comuns a todos eles. Vamos lá. Abra para dúvidas. Encerrou o seu atendimento? Termine perguntando para o ator, atriz, se ele tem uma dúvida a mais. Porque pode aparecer, estrategista, o checklist bônus. Aquele detalhezinho que você só vai descobrir se você perguntar se o ator, atriz, tem alguma dúvida. É o famoso checklist bônus. Então, você está num atendimento ambulatorial, não termine a sua estação antes de perguntar se existe alguma dúvida. E mais, marque retorno. Se você solicitou exames durante o seu atendimento, verbalize que você vai marcar um retorno para que esse paciente possa trazer exames para você. Aqui na puericultura da pediatria, por exemplo, você sabe que tem visitas periódicas de rotina, né? Marque o retorno também, independente de você ter solicitado exame ou não na pediatria. Voltando aqui para a tela cheia. Oriente o paciente e familiar do paciente, né? Se você tem um ator ou atriz, as suas habilidades de comunicação estão sendo avaliadas, você vai ter que orientar. Se você está propondo a realização de um exame ou está propondo um novo tratamento, oriente o seu paciente ou familiar do paciente sobre esse procedimento. E antes de exame físico,
Verbalize que você quer higienizar as suas mãos e peça consentimento para a realização do exame. Isso também é considerado um checklist aí básico, né? Que muitas vezes você fica depois, meu Deus, eu não acredito que eu perdi esse pontinho por ter esquecido ali de verbalizar que eu ia higienizar minhas mãos. Pois é, isso pode valer ali um pontinho, meio pontinho no seu checklist das estações ambulatoriais. E agora, se você tem uma estação de procedimento, quais são os checklists básicos aí de uma estação de procedimento? Aqui eu estou focando muito mais, né, na cirurgia, né, nas estações de cirurgia, mas também podem acontecer, né, nas estações aí de ginecologia e obstetrícia, eventualmente uma punção lombar numa estação de clínica médica, né? Então vamos ver aí o que existe, né, de checklist básico quando a gente fala em procedimento, deixando em tela cheia, tá? Peça consentimento para a realização do procedimento. Explique o procedimento que você vai realizar para o paciente. Isso vai constar no seu checklist. Verbalize a paramentação e verbalize se é estéril ou não, certo? Verbalize, certo? Solicite os materiais que você utilizará. Esse aqui é um ponto super importante. Quando você sistematiza a solicitação de materiais, você já está lembrando daquele passo a passo e você não vai deixar passar nenhum detalhe, né? E realize ali colocação de campos, antisepsia, tudo isso também é importante quando a gente está falando em estações que envolvam procedimento. Tudo bem, futuro residente? E com isso, eu encerro aqui esses nossos 30 minutinhos aqui de conversa sobre a prova prática da residência médica, algumas peculiaridades aí que podem fazer com que o seu desempenho seja ainda melhor nessas provas. Tudo bem? Eu desejo aí uma excelente prova prática de residência médica para você e te desejo um excelente preparo, uma excelente preparação aqui com o curso Prova Prática do Estratégia Med. Até a próxima!